Ó, Silva Júnior, agora, olha, é o seguinte. Tem um assunto aí que deu uma polêmica absurda ontem. O Marlone, que se transferiu para o Atlético Mineiro, mandou um vídeo para nós aqui no Fox Sports Rádio. Um vídeo feito para o programa, para a Fox, para o Fox Sports. Que ele queria desabafar em relação a algumas coisas que, segundo ele, estariam acontecendo internamente no Corinthians para denegrir a imagem dele. Essa entrevista dele repercutiu em tudo que é lugar e gerou um clima ruim dentro do Corinthians. Então, nós vamos reprisar o que o Marlone falou ontem, exclusivo, tá certo? O Marlone gravou esse vídeo, nos mandou por WhatsApp para o Fox Sports. Não foi uma coisa que ele mandou para todo mundo, foi só aqui para o Fox Sports. Vamos reprisar o que o Marlone falou ontem aqui pra gente, vamos ver. Boa tarde, Benja e amigos da Fox. Estou muito chateado com o que se vem divulgado ao meu respeito na imprensa por algumas pessoas do Corinthians. É uma covardia muito grande, porque quem me conhece sabe realmente do profissional que eu sou, da pessoa que eu sou, né? E vocês podem perguntar por onde eu passei, para cada profissional, treinador, atletas, né? Eu duvido se realmente vai ter alguma coisa falando-se do meu profissionalismo e da pessoa que eu sou. Eu tenho um carinho muito grande pelo Corinthians, né? Eu acho que enquanto eu estive lá, defendi com toda a minha dedicação, com todo o meu esforço, profissionalismo, né? E eu tenho um carinho muito grande. Agora eu queria que essas pessoas que estão realmente falando ao meu respeito, elas realmente se pronunciassem, né? Para provar tudo isso mesmo, se é verdade, porque eu acho que quem realmente é de verdade fala na cara, não precisa ficar se escondendo. E eu queria que provasse para falar do meu profissionalismo, da pessoa que eu sou, que é muito simples soltar uma matéria e não se pronunciar. Então, eu queria que alguém realmente se pronunciasse. E desde já eu já agradeço muito, eternamente, a Fiel, a torcida do Corinthians, aos meus companheiros de trabalho, a todas as pessoas que trabalham no Corinthians. Tem muitas pessoas de profissional do bem ali, né? E realmente sou muito grato por ter trabalhado com eles, né? E companheiro também de equipe. E desde já agradeço o espaço. Um grande abraço a todos vocês e uma boa tarde. Valeu. Esse foi o depoimento do Marlone que ele nos mandou ontem, exclusivo para o Fox Sports Radio, e agradecer o Marlone pela confiança que tem aqui com a gente, porque partiu dele, gente. Isso aqui não fomos nós que ligamos para o Marlone, porque nós nem sabíamos do que estava acontecendo nos bastidores. Isso partiu do Marlone, que quis, né, explicar o lado dele e mandou aqui para a gente, e obrigado à confiança do Marlone. Ontem, o Alessandro, que é o gerente de futebol do Corinthians, respondeu. Prestem atenção no que disse o Alessandro, hein? Vamos ouvir. Ele, na minha opinião, ele foi bastante infeliz em usar a palavra covardia. Ele se sentiu chateado, dizendo que o que estão dizendo a respeito dele é um pouco de covardia. Fico bastante surpreso com o posicionamento de um atleta que até o momento eu sempre tive muito diálogo com ele em todas as situações, não tive dificuldade nenhuma em conversar com ele até o momento. Agora me pego surpreso vindo para a arena e onde eu vejo um vídeo dele se despedindo de uma situação que na verdade nem sequer foi trocado nenhuma documentação. Vejo ele com muita pressa, tanto para se expressar como para sair daqui. Então eu sinceramente fico um pouco incomodado, desconfortável com a situação, mas o tempo vai mostrando a reação de cada um, se as pessoas realmente estão felizes ou não, onde elas estão. O Corinthians não está abrindo a porta para ninguém sair. O Corinthians tem um compromisso com todos os seus atletas, trabalha muito para que a gente possa tirar a qualidade técnica desses atletas da melhor maneira possível. Não está chutando ninguém daqui. O atleta com certeza está recebendo uma ótima proposta e está querendo sair. Agora, é muita covardia por parte dele vir para a imprensa, dizer que alguém do Corinthians o tratou mal e ainda termina numa mesma nota agradecendo a todos do Corinthians. É muita contradição numa fala só. Então eu confesso que está bastante confuso isso daí. Eu gostaria até que ele se explicasse um pouquinho mais pro torcedor corintiano
que nunca deixou de respeitá-lo. Eu acho que quando um atleta usar essa palavra covardia e ainda colocar que algumas pessoas do Corinthians estão no meio, isso é uma falta de respeito tremenda com o torcedor corintiano. Pascoalzinho. Deixa eu falar. Não, todos vocês não pode deixar passar batido isso que ele falou. Em momento algum, o Marlone destratou, desrespeitou o torcedor do Corinthians. Em momento algum. Eu não entendi que o Alessandro disse isso. E outra coisa, ele não citou o nome de ninguém. Serviu a carapuça para o Alessandro? E o Marlone fala. Ele não mencionou fala assim, ninguém. Que dentro do Corinthians tem pessoas muito bacanas. Ele falou. Exatamente. E mais ainda, ele agradeceu a fiel torcida. Olha, gente, preocupante isso, hein? Pior do que isso é que ele só foi emprestado até o fim do ano. Ele tem mais 2 anos de contrato com o Corinthians. O Alessandro Quem tem razão distorce completamente o que o Marlone falou. É só botar o que o Marlone falou e o que falou o Alessandro depois. Põe o Marlone de novo, vamos prestar atenção no Marlone. Vê se ele fala mal da torcida e se ele cita alguém. Escutem. Então põe de novo o vídeo exclusivo que o Marlone gravou para o Fox Sports Rádio. Vamos ver. Põe de novo. Boa tarde, Benja e amigos da Fox. Estou muito chateado com o que se vem divulgado ao meu respeito na imprensa por algumas pessoas do Corinthians. É uma covardia muito grande, porque quem me conhece sabe realmente do profissional que eu sou, da pessoa que eu sou, né? E vocês podem perguntar por onde eu passei, para cada profissional, treinador, atletas, né? Eu duvido se realmente vai ter alguma coisa falando-se do meu profissionalismo e da pessoa que eu sou. Eu tenho um carinho muito grande pelo Corinthians, né? Eu acho que enquanto eu estive lá, defendi com toda a minha dedicação, com todo o meu esforço, profissionalismo, né? E eu tenho um carinho muito grande. Agora eu queria que essas pessoas que estão realmente falando ao meu respeito, elas realmente se pronunciassem, né? Para provar tudo isso mesmo, se é verdade, porque eu acho que quem realmente é de verdade fala na cara, não precisa ficar se escondendo. E eu queria que provasse para falar do meu profissionalismo, da pessoa que eu sou, que é muito simples soltar uma matéria e não se pronunciar. Então, eu queria que alguém realmente se pronunciasse. E desde já eu já agradeço muito, eternamente, a Fiel, a torcida do Corinthians, aos meus companheiros de trabalho, a todas as pessoas que trabalham no Corinthians. Tem muitas pessoas de profissional do bem ali, né? E realmente sou muito grato por ter trabalhado com eles, né? E companheiro também de equipe. E desde já agradeço o espaço. Um grande abraço a todos vocês e uma boa tarde. Valeu. Olha, o Rafael Oliveira, esse assunto aqui gerou muitos tweets aqui, muitas mensagens aqui no Twitter. O Rafael Oliveira fala aqui: em momento algum o Marlone distratou a torcida do Timão. Lógico. Só acho que o Alessandro vestiu a carapuça. Luiz Coelho. O que eu falei. Sormani está com toda certeza no comentário dele. Luiz Alisson. Em nenhum momento o Marlone fala mal do Corinthians. Auro Henrique. Na minha opinião, o Marlone tem que calar quem quer que seja, jogando muito no Atlético. Enfim, é um assunto que gera discussão. O que eu quero perguntar é o seguinte: Pascoal, você que conhece bem lá, quem está com a razão? Nenhum dos dois está com a razão, um lado está com a razão, os dois estão com a razão. Sabe o que acontece, Benja? O que está acontecendo nessa polêmica? O Sormani, o Ivan, eu passei boa parte da minha vida tomando chuva atrás do gol, Sormani fazendo reportagem, e você faz isso até hoje. E a gente sabe muito bem como isso funciona. Isso aqui é repórter Nutella, né? Quem? Não pisa em poça d'água. Não, isso aí vai a luta, Pascoal. vai pra trombada. O que acontece é o seguinte: alguém sai e dá uma letra. A gente chama na gíria do jornalismo, da letra. O cara sai e fala, ó, tá saindo, ó, sai um daqueles caras que não estavam legal, a gente já tá se desfazendo. Então o cara começa, aí o repórter começa a buscar informação, a querer informação. E o que foi publicado? Então, isso que eu ia falar. O que foi publicado? Saiu uma matéria num blog, acho que a matéria, pode citar o nome? Só, sim. Do Jorge Nicola, tá? Onde ele relata que algumas pessoas dentro do Corinthians disseram que o Marlone pipocou no jogo contra o Palmeiras. Porque no jogo contra o Palmeiras ele não jogou, porque foi domingo o jogo, né? Foi. Dizendo que domingo de manhã ele teve um problema de garganta. Não, contra o Palmeiras foi no meio de semana. Então, problema gastrointestinal, né? E ele não tinha condições de jogar, e não jogou. E isso aí, segundo essa pessoa disse ao Jorge Nicola, que é nosso companheiro, jornalista, isso pegou muito mal. Em momento algum,
no texto do Jorge Nicola, ele menciona quem foi que disse. Então, o que disse o Marlone? Que ele ficou chateado porque essas pessoas vão lá e, boca de graxa, falam para jornalista, o jornalista foi lá e fez o texto, fez a parte dele. Por quê? Porque teve um boca de graxa dentro do Corinthians que passou isso pro Jorge Nicola. O que o Marlone fala? Esse cara é uma covardia fazer deveria isso. se apresentar e falar. É uma covardia você usar um jornalista, isso é muito comum, o Pascoal está dizendo, para passar para frente uma coisa que ele acha. Ele acha que o Marlone pipocou. Ninguém... Eu não tinha ouvido falar nada disso. Você entendeu? Por isso que ele usou a palavra covardia. Essa pessoa, esse boca de graxa que passou isso pro Jorge Nicola, deveria vir a público, segundo o Marlone, e dizer na cara dele. Claro. Eu falei, eu te acho pipoqueiro. Mas não fez isso. Ficou escondido, tá? Escondido numa cortina do texto do Jorge Nicola, e isso deixou chateado o Marlone, que em momento algum mencionou quem quer que seja. Aliás, se despediu dos companheiros, elogiou os companheiros e os profissionais da comissão técnica, nos quais o Alessandro está incluído. Está incluído também. Então, eu fico aqui estarrecido com a declaração do Alessandro, porque eu acho que ele não viu e nem ouviu o que o Marlone falou. Mas talvez o Sormani ele tenha ficado incomodado. E se a produção puder entrar em contato com o Alessandro, e o Alessandro, claro. Que o Alessandro é um cara também muito bacana. Se o Alessandro quiser entrar ao vivo aqui, com o maior prazer do mundo, a produção pode entrar em contato. Mas, Benja, só com relação ainda à declaração do Alessandro, eu já vou chegar nela, mas eu vou tentar colocar por tópicos para ficar uma situação aí um pouco mais fácil. A insatisfação do Marlone. Se fosse conselho, se fosse torcida, o jogador não enviaria um vídeo desse. É porque ele sentiu talvez ali uma situação em que ele ficou desconfortável por talvez ter sido alguém da comissão técnica. Independente de ser Alessandro, independente de ser o auxiliar técnico, independente de ser o treinador, independente de ser o presidente do clube, ele talvez aí tenha visto que foi alguém de dentro do clube com um cargo alto, uma patente alta. Isso deve ter gerado um desconforto no jogador. Segundo ponto, mas ele aí eu concordo com o Sormani. Então, já vou chegar lá. Segundo ponto, concordo com o Sormani. O Marlone, em momento algum, ele desrespeitou ou o Corinthians ou a torcida. Ele ainda... Ou os companheiros também, né? Ele ainda faz uma divisão e ele faz uma crítica direta a uma pessoa, que ele não diz quem é. Mas, em momento algum, ele falta com respeito com a torcida do Corinthians ou com a instituição Corinthians. Agora, vamos lá, declaração do Alessandro. O Alessandro pode ter sentido talvez um certo desconforto, Sormani, justamente pelo fato de nós também defendermos isso. Quando alguém fala, mas disseram o quê? Falaram isso, falaram... Não, quem falou? Se o Marlone tem, talvez, aí, essa pessoa em mente, ou se ele sabe de onde partiu isso daí, coisa que eu não entendo. Não, mas aí que tá, Sormani, eu deduzo que o Marlone deve saber quem jogou isso daí no ar. Não sei, então, talvez não saiba. Sormani, o jogador não ia enviar um vídeo, tá certo, pra uma emissora de televisão, se ele não desconfiasse de alguém. Não sei. Sormani, ele tá fazendo vídeo com o que saiu na mídia. Não, mas Sormani, tá na cara que ele desconfia de alguém de dentro do clube. Mas ele não pode falar se ele soubesse, por exemplo, se fosse um conselheiro, você não pode jogar o nome de uma pessoa que você não tem certeza. Mas aí que tá, Sormani, se fosse um conselheiro que batesse um fio pro jornalista e o jornalista escrevesse alguma coisa, tanto que ontem um conselheiro ligou pro Savoia para falar aqui na hora do programa. Como conselheiros me ligam, como conselheiros ligam para vocês de determinados clubes, e os caras passam algumas informações, umas com credibilidade, outras não. Outras você tem que fazer um filtro, Pascoal, para saber até onde aquilo é verídico ou por interesse próprio o cara tá querendo promover uma situação. Então o Marlone, na minha ótica, ele deve saber, tá certo, quem foi que divulgou isso daí, e ele deve entender que essa pessoa tem uma alta patente no Corinthians. Se fosse um conselheiro, se fosse um associado, se fosse um torcedor, ele não teria enviado um vídeo para uma emissora do tamanho da Fox para tentar justificar a situação. Então o Alessandro pode ter sentido talvez ali acuado diante de uma cena, que ele pode talvez, o Ivan. Mas não é questão de o clima não ser bom. Pode não ser bom para um atleta, mas para outros é. O Alessandro, que é um cara do bem. Sim. Agora, o que eu acho... O Marlone ele poderia ter pontuado se ele soubesse quem é a pessoa. É que o Alessandro não viu o vídeo. Eu também acho, exatamente. Não, ele disse que viu. Ele disse que viu. Ele disse que viu indo pra arena. Eu vi um vídeo vindo pra arena. Eu tenho minhas dúvidas. Porque se você vê, e se você interpreta... Porque ele fala exatamente tudo ao contrário. Parece que alguém chegou pra ele e falou, Alessandro, o negócio é o seguinte, o Marlone gravou um vídeo lá pro Fox Sports lá, chamando todo mundo de covarde, disso, daquilo. Exatamente. Eu acho. E às vezes é normal, é o chamado telefone sem fio. Não é, Flavinho? Mas ele não compraria essa ideia se ele não tivesse visto. Assim, acho que a gente não deve deduzir nem para um lado nem para o outro. Quer dizer, do mesmo jeito que eu acho que a gente não deve deduzir se o Marlone sabe exatamente quem falou mal dele para um jornalista,
eu acho que ele também não deve deduzir que o Alessandro não tenha visto o vídeo. E também, nem que sim, nem que não. Eu afirmei, né? Não, sim, mas é assim, a gente não pode partir desse princípio. A sensação que eu tenho é que o Alessandro, não que ele vestiu a carapuça, não que tivesse sido ele a falar alguma coisa do Marlone, mas ele saiu muito em defesa incondicional do clube. E diante de uma situação incômoda para eles, para o clube, porque o jogador tá chateado com alguém do clube. Eu acho que é preciso filtrar um monte de coisa aí, né? Filtrar a fonte, a pessoa que escreve, fala, pô, mas será que isso realmente é algo... Porque às vezes ser um conselheiro, vocês conhecem um monte de conselheiro, eu acho que conselheiro e nada é a mesma coisa. Né? Eu conheço um monte. Vive ligando aqui e tal. Porque o que tem mais em clube é fofoca. Vocês sabem disso, né? Fofoca, um querendo prejudicar um, plano eleitoral, outro, né? Então, assim, é preciso filtrar muito bem. Se o Marlone gravou esse vídeo, ele realmente estava muito incomodado, não só com gente falando mal dele de dentro do Corinthians, como com a situação dele no clube mesmo, né? E eu acho que talvez isso tenha afetado o Alessandro. E outra coisa, saiu na mídia. Uma acusação não foi uma palavra que vários caras falaram. Não. Ele veio... Tá na mídia. Mas o Alessandro não acha que... Eu não entendo dessa forma que ele vestiu a carapuça. Alguém do Corinthians precisava se manifestar. E foi através da figura do Alessandro. Mas aí a reação dele não foi uma reação... Por exemplo, eu reagiria assim, olha, eu não sei de quem ele está falando. Tá na cara que ele tá incomodado e tal, infelizmente a situação é essa. Mas não, ele já partiu pro ataque ao Marlone. E aí que eu entendo o que o Ivan tá falando. Eu acho que alguma coisa, um mal-estar muito grande ali aconteceu. O que me causa estranheza é que o Marlone tem contrato com o Corinthians. Ele convivia com esses diretores. Se ele se sentiu incomodado com alguma coisa que saiu na imprensa e se ele tinha uma boa relação com a diretoria do clube, já que ele tem contrato com o Corinthians, ele poderia passar a mão no telefone e conversar com o Alessandro. Alessandro, saiu isso na imprensa? Poxa, isso não é verdade, eu nunca pisei na bola com vocês. E o Alessandro até poderia sair em defesa do jogador. O que a gente observa à distância é que não havia uma boa relação entre direção e jogador. Eu acho que porque na primeira discórdia, eles foram para a imprensa. Esse é um aspecto que precisa ser observado. Agora, o que para mim demonstra muito claramente é que o Marlone saiu incomodado do Corinthians. Exato. Ele não estava confortável no Corinthians. O Alessandro ficou bravo porque falou, olha, me admira ele já falar em tom de despedida porque a documentação não foi nem trocada também. Não, e ele tem contrato ainda até mais 2 anos com o Corinthians. Ele tem até 2019 o contrato dele com o Corinthians. O Alessandro talvez tenha que ser um pouco mais direto, porque a insinuação, na minha visão pelo menos, foi de que ele está fazendo isso porque tem uma proposta muito boa para ir embora. Ele falou isso. Ele deve ter uma proposta muito boa. Não, ele tem, já acertou com a Atlético. Eu vou te falar, o Marlone não queria sair do Corinthians. Não acho que... O Marlone no final do ano teve proposta, ele não quis sair. Não, teve agora em janeiro proposta do Atlético Mineiro para comprar e o Corinthians não quis vender. Aí, de repente, em janeiro não tinha, e em março se transfere. Quer dizer, tem caroço nesse angu. Claro que tem. Tem caroço nesse angu, não é possível. Tem caroço nesse angu. O Marlone estava incomodado por qual situação? Por que ele está incomodado? O Corinthians estava incomodado com ele mesmo? Vamos ouvir, então. Em qual situação? O Fábio Carille precisa hoje, resolver isso aí, cara. O Fábio Carille hoje deu uma entrevista coletiva e vamos ver o que o Fábio Carille falou a respeito desse caso aí, Marlone, Corinthians, Marlone. Vamos ouvir o Fábio Carille, vamos lá. Sei que aconteceu ali alguma confusão, mas eu sou o primeiro a entrar, eu não vi, né? E para mim está sendo, pela primeira vez estou vindo, que pode ter partido do Valmir. E não conversamos sobre isso ainda, mas eu sei que aconteceu alguma confusão ali. É isso, produção. Referente à briga, né? Hoje falando sobre o Marlone. Não, essa foi na confusão no túnel de acesso ao vestiário. Que a gente discutiu anteriormente. Então, serve para responder aquela sua pergunta que você colocou em xeque se houve uma situação ali de conflito entre as partes. Então houve. O Carille, ele assumiu aqui e disse que aconteceu. Mas enfim, vamos aguardar o desdobramento dessa história do Marlone. Não, eu quero repetir aqui. Um está incomodado porque saiu e alguém falou alguma coisa. O outro lado está incomodado porque o Marlone também não deve ter cumprido alguma coisa. Sim. Precisa esclarecer isso aí. Sim. Isso não pode ficar com um ponto de interrogação, nem na cabeça do Marlone e nem na cabeça da comissão técnica do Corinthians. Quem é esse boca de graxa que fica vazando as coisas, né? Quem é o cara que não é confiável que está fazendo isso? Isso precisa ser descoberto.
Isso aí pro Corinthians é muito ruim. É muito ruim. Alguém precisa saber esse tipo de coisa. Você trabalhou internamente em vários clubes, você sabe disso. A pior coisa que tem é um boca de graxa, né? O cara vazar as coisas sem... Não tem como você controlar. Não é tem, raro, gente. é raro. Não tem. É difícil. Então o cara não tem compromisso com o clube. Desculpa. É muita gente Se o cara não envolvida. tem compromisso com o clube, é fácil você identificar. Só não ter Uma compromisso com o situação clube. como essa, Pascoal, envolve no mínimo 10 pessoas, não é um único cara. Ô, que Silva sabe. Júnior, o Silva Júnior lá do Rio de Janeiro, quem tem razão nessa polêmica aí? O Marlone, o Alessandro, ninguém, um dos dois, os dois? Olha, eu tenho a seguinte impressão, Benja. No momento da entrevista ontem do Alessandro, eu não acredito, de duas uma, ou ele viu o vídeo e interpretou completamente errada a situação, ou ele realmente não viu e bateram no ouvido dele, né, o vídeo que o Marlone acabou gravando, especialmente, exclusivamente para os canais Fox Sports. O Marlone se sentiu muito incomodado, há muita coisa aí no meio disso tudo. Não é de graça que um jogador de futebol vai fazer um vídeo, vai divulgar esse vídeo em rede nacional para uma emissora tão importante quanto o Fox Sports. Realmente algo muito sério vinha incomodando o Marlone, mas está muito vago, está muito tudo no ar. E o Alessandro, pela entrevista, pelo tom dado na entrevista ontem no estádio do Corinthians, eu acho que naquele momento ele não tinha assistido o vídeo, não. Caso contrário, ele fez uma interpretação completamente errada de toda a situação da declaração do Marlone. Tá muito esquisito isso tudo, viu, Benji? Também acho, Silva Júnior. Oi, Vandrago, mas esquisito ou não tá esquisito, domingo teremos São Paulo e Corinthians no Morumbi. Que O draga, que podemos esperar? Já deu a resposta. Bom, então eu ia perguntar o que podemos esperar desse clássico Podemos domingo? esperar um 0x0? Não, o São Paulo sempre toma gol. Vou falar você. Tem essa. Você O Corinthians pode faz um esperar Gaspar o que diria o nosso eterno companheiro Paulo Júlio Cleman. O que você acha desse jogo? Ele falou que acabe logo. Ah, mas eu não Só concordo pra gente não, hein? finalizar o assunto Marlone, no começo desse ano, o Marlone recebeu uma proposta do Atlético Mineiro, o Corinthians o segurou. Entendendo que ele Em poderia janeiro entregar foi isso. muito mais tecnicamente do que ele vinha entregando. Resta saber se o Marlone realmente se empenhou para entregar tudo isso ou nos bastidores pedia para ser negociado. Porque a partir do momento em que os 4 foram execrados pela imprensa e pela torcida, os 4 que eu digo, Guilherme, Giovanni Augusto, Marlone, Marquinhos, Gabriel, imediatamente houve um acordo com o Atlético Mineiro. Como eu falei ontem... A informação que eu tinha é que o Marlone não queria sair do Corinthians. Essa é a informação que eu Mas, tinha. Benja, que ele não queria então ele sair estava do Corinthians. A gota incomodado mesmo, d'água, ele tava a gota insatisfeito d'água mesmo. desse Olha assunto do Marlone foi o clássico contra o Palmeiras. Eu falei ontem.